Olá, pessoal. Essa aqui é a aula de correção das atividades de princípio fundamental da contagem, né? A gente está dando início ao estudo da análise combinatória e esse primeiro exercício é só para a gente ter noção do que se trata o conteúdo. Quando a gente fala de análise combinatória, dá a ideia de combinação, para a gente entender como é que o comportamento de uma combinação acontece, tá ok? Então, através dos exemplos, mais o material que vocês estudaram, através da teoria, dos vídeos e do exercício, a gente vai dando reforço, né, no aprendizado aqui. Olha só, a primeira questão tratava o seguinte: o rapaz tinha 8 blusas e tinha 4 bermudas, né? Aí a pergunta era o seguinte: de quantas maneiras diferentes ele pode se vestir? Qual a ideia de maneiras diferentes que ele pode se vestir? Escolhendo uma blusa e uma bermuda. Observe que para cada blusa que ele escolher, ele pode combinar com 4 bermudas. Então, a gente vai usar o princípio multiplicativo, que é o princípio fundamental da contagem aí que a gente está estudando, né? Como funciona isso? Se a gente tem para cada elemento de um conjunto um outro elemento de outro conjunto associado, a gente pode multiplicar as possibilidades. Então, nesse caso, eu posso simplesmente fazer assim, ó. Se eu tenho 8 opções de blusa e 4 opções de bermudas, pelo princípio fundamental de contagem, basta multiplicar 8 por 4. E aí eu tenho o total de maneiras que esse garoto pode se vestir, né? Multiplicando 8 por 4, eu tenho 32 maneiras. É isso que implica o princípio fundamental da contagem. A multiplicação de opções, né? Se eu tenho 8 opções de blusa e 4 opções de bermuda, o princípio diz que eu posso multiplicar as opções. Ok. Passamos para o exercício 2. Eu tenho disposto aqui os 9 algarismos aqui, ó, de 1 até 9, certo? E quero formar uma senha usando 4 algarismos diferentes. Por exemplo, se eu usar 1, não posso repetir. Se eu usar o número 3, não posso mais repetir o 3. Se eu usar o 8, não posso repetir o 8. Certo? Então vamos pensar o seguinte: se a senha tem 4 números, quando eu for escolher o primeiro algarismo, eu vou ter todas as opções. Eu tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4, todas as opções aqui à minha disposição. Vamos supor que eu escolha o 9. Vamos supor, só um exemplo, né? Se eu escolher o 9. Tá, então, nessa casa aqui, eu poderia colocar o número 9. Ou, por exemplo, vamos supor que eu escolhi agora o número 5 aqui, ó. Escolhi o 5, né? Quero começar a senha com o número 5. Poderia colocar o 5, poderia colocar o 1, o 3, o 4, o 6. Posso colocar qualquer... Ou seja, quantas opções eu tenho aqui para preencher a primeira casa da senha? Todas as 9. Certo? Então vamos colocar aqui, eu tenho 9 opções. Gente, estou colocando 9 aqui, mas não quer dizer que eu vou colocar o número 9. Eu tenho 9 opções, certo? 9 opções aqui. Que nem aqui, eu não tinha 8 opções de blusa? Então aqui eu tenho 9 opções para mim escolher o primeiro número. Aí quando eu escolher, por exemplo, se eu escolher o 5, que eu colocar o 5 aqui eu não vou ter mais 9 opções. Eu já gastei a opção 5, então eu vou ter 8 opções para preencher essa casa aqui. Certo? Se eu preencher agora, vamos supor que eu coloco 5 e aqui eu coloco o 3. 5, 3, vamos aqui, ó. Se eu colocar aqui na primeira casa o número 5 e aqui na segunda casa o número 3. Então, eu já gastei 2 opções. E daquelas 9 que eu tinha, agora eu só tenho 7. E se eu gastar aqui uma das 7 opções, aqui eu vou ter... Notem que na medida que eu vou preenchendo uma casa, vai acabando uma opção. Eu vou perdendo uma opção para a próxima casa, né? Então eu tinha 9, passou para 8, para 7, para 6. E pelo princípio, é só a gente multiplicar 9 por 8, por 7, por 6. E aí fazendo essa multiplicação, 9 por 8, por 7, por 6... a gente tem um valor de 3.024. Ok? Então era isso que se tratava o exercício 2. No exercício 4, a mesma ideia que a gente aplicou no exercício número 1. No exercício 3, desculpa. Nesse exercício 3, a mesma ideia que a gente aplicou aqui no 1. Né? Eu tenho 4 opções de sanduíche, eu tenho 3 bebidas e 2 sobremesas. Pelo princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, basta multiplicar as opções.
4 por 3 por 2 vai dar. Quer dizer que eu posso fazer 24 combinações se eu tiver essas opções aqui de sanduíche, bebida e sobremesa. Bem simples, né? Na questão 4, a gente vai supor, pessoal, que para formar um casal lá para a festa junina, que está dizendo o exercício número 4, a gente vai supor que seja o casal formado por um menino e uma menina, tá ok? Ah, pode ser menino? Não, nesse exemplo a gente vai supor, porque senão fica muito aberta a questão, né? Vamos supor que você vai pegar um menino e uma menina para formar o casal, certo? Então, pessoal, usando a ideia da multiplicação aqui, ó, para escolher o menino, quantas opções eu tenho? Eu tenho 10 opções. E para escolher a menina, eu tenho 12 opções. E multiplicando 10 por 12, eu posso formar 120 casais. Certo? Eu posso formar 120 casais. Ah, mas professor, mas vamos dizer que pode dançar homem com homem e mulher com mulher. Aí tudo bem. Como é que a gente ia fazer nesse caso, então? Nesse caso, a gente faria o seguinte, ó. Total de pessoas que eu tenho 22. Como cada uma pode dançar com quem quiser, independente do sexo, então uma das pessoas escolheria 21. Quer dizer o seguinte, que para escolher o primeiro eu teria 22 pessoas, e para fazer o par com ele eu teria mais 21, porque uma pessoa estaria aqui e a outra sobraria 21, né? Multiplicava aqui 22 por 21, e aí você ia ter o total de casal independente do sexo. Na questão 5, uma casa tem 4 portas e eu pretendo entrar por uma porta e sair por outra diferente. Certo? Ela tem 4 opções para entrar, você entra por uma, mas tem que sair pelas outras diferentes. Não pode usar a mesma porta, né? Bem simples, pessoal. Quantas opções eu tenho para entrar na casa? Eu tenho 4. São 4 portas. Aí vamos supor que eu entrei pela porta da frente, então eu já não posso sair pela porta da frente. Então eu tenho quantas opções agora se eu gastei uma opção? Eu tenho 3 opções. Multiplicando as opções pelo princípio, eu tenho 12 maneiras de entrar por uma porta e sair por outra. No exercício 6, trata-se de um homem que tinha 6 ternos, 10 camisas, 3 gravatas e 5 sapatos. Embora agora a gente aumentou a quantidade de objeto e a quantidade de opções, esse exercício 6, ele segue a mesma ideia do primeiro exercício lá do garoto que tinha 8 blusas e 4 bermudas. Certo? Pelo princípio fundamental da contagem, a gente vai apenas multiplicar as opções. A gente vai multiplicar aqui, ó, 3 e 5. Eu tenho 6 opções de ternos, eu tenho 10 opções de camisas, 3 de gravatas e 5 de sapatos. Multiplicando aqui, ó, 6, 60, 60, 180, por 5 vai dar 900 formas diferentes. Tá vendo, ó? O tanto de possibilidade que ele tem, né? Só com essas opções aqui, ó. Ele pode se vestir diferente de 900 formas. Questão 7. Tratava-se de um exercício que era de marcar certo ou errado e tinha 7 questões. E aí, 7 questões. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó. Eu sempre faço isso, pessoal, para facilitar aqui, ó. A primeira questão, a segunda questão, a terceira, quarta, quinta, sexta. Aí vamos pensar na primeira questão. Tem a primeira questão e eu só posso resolver ela de 2 formas. Ou é certo ou é errado. Então, eu tenho 2 opções para responder a primeira. Tá, fez a primeira, a segunda agora. Eu posso responder como? Certo ou errado. Também tenho 2 opções. A próxima, também só posso responder certo. Observem que cada questão eu só tenho 2 escolhas. Certo? E aí, pela ideia do princípio fundamental da contagem, da multiplicação, é só você multiplicar 2, 2, 2, 2, 2, 2, 7 vezes. Certo? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então, você pode preencher o gabarito de 128 formas diferentes. Prosseguindo aqui a atividade, pessoal. No exercício número 8, a gente tem essas opções de algarismos. 1, 4, 5. Eu vou usar esses algarismos para formar número. Por exemplo, aqui, ó, o número 184. É o que ele pediu, né? Para me formar um número usando essas opções, que tenha 3 algarismos, né? E eles não são distintos.
O que significa isso? Que eu posso repetir os algarismos. Lá no exercício das senhas, a gente não podia repetir, né? Ele falou que as senhas, os algarismos têm que ser todos diferentes. Então, quando você gastava um algarismo, certo? Aqui no exercício da senha número 2 aqui, ó. Quando você gastava um algarismo, você não podia repetir. Por isso que ia diminuindo de 1 em 1. Aqui não, aqui ele fala que é qualquer algarismo. Por exemplo, se eu quisesse formar o número 555, vale. Número 555 vale, certo? Por quê? Ele não está falando que os números têm que ser diferentes. Então, como que eu posso resolver isso aqui, ó? Se eu posso repetir, aqui para preencher a primeira casa, eu tenho 5 opções. Para preencher a segunda casa, também tenho 5 opções. Veja que é diferente lá do exercício 2. No exercício 2, na medida que eu ia preenchendo uma casa, eu ia diminuindo a opção, né? 9, 8, 7, 6... Mas aqui não, aqui, como eu posso repetir o número, não abaixa a opção. Então eu tenho 5 aqui, 5 aqui e 5 aqui. Multiplicando tudo, eu tenho 125 formas diferentes de escrever um número com 3 algarismos. O exercício 9 tratava de uma bandeira, certo? Você tinha 4 cores, e aí você, 2 listras lado a lado, adjacente, né? Tem que ter cor diferente, não pode ser, por exemplo, se você pintou a primeira lista de branco, a segunda não pode ser branco, pode ser qualquer outra cor, né? Então, duas próximas não pode ter a mesma cor, né? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, amarelo, verde, branco e marrom. Amarelo, verde, branco e marrom. Se na primeira lista não tem nenhuma foi preenchida ainda, então na primeira lista eu vou ter 4 opções, né? Eu posso colocar qualquer uma delas. Tenho 4 opções aqui para preencher. Vamos supor que você escolheu aqui amarelo. Então aqui na segunda lista você já não pode colocar amarelo. Se você não pode colocar amarelo, então agora você vai ter apenas 3 opções. Então aqui 3 opções, né? Beleza. Aí vamos supor, a primeira você colocou amarelo, só uma suposição. E a segunda você colocou verde. E na próxima lista? O que você pode colocar na próxima lista? Na próxima lista agora aqui, ó. Agora você pode colocar o branco, o marrom, e você também pode colocar o amarelo, porque o amarelo não tá junto com o amarelo. Tem o verde aqui no meio, né? Então você também tem 3 opções. Você pode colocar de novo aqui o amarelo, porque o amarelo não vai ficar, ele diz que tem que ser junto, mas aqui não vai estar junto porque tem um verde no meio. Certo? Então vamos supor que eu coloco o amarelo aqui. E aqui, se eu quiser colocar o verde, posso colocar o verde. Então eu também vou ter 3 opções. E no último, também vou ter 3 opções. Pelo princípio, multiplica tudo para ver o número de possibilidades. Eu faço 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 4. Vai dar 81 vezes 4, 324. Então eu posso pintar a bandeira de 324 formas diferentes. Pessoal, no exercício 10, o rapaz chega no prédio, tem 4 postes para entrar e 2 elevadores para subir. Ele quer ir lá no 4º andar. De quantas maneiras que ele pode fazer isso? É bem simples. Ele tem que escolher uma porta e tem que entrar em um elevador. Só isso. E o 4º andar? Todos os elevadores ele vai acionar para ir para o 4º andar. Ele não tem a possibilidade de ir para o primeiro, segundo, terceiro. Não, ele vai para o 4º andar. Então ele vai escolher entre uma porta e um elevador. E quantas portas ele tem de opção? 4. E quantos elevadores ele tem? 2. Pelo princípio, 4 vezes 2. E o último exercício tratava de uma eleição que você tinha 3 candidatos a presidente, 5 a vice e 6 de secretário. Usando o princípio fundamental da contagem, que a gente viu até agora, opções de presidente, opções de vice, opções de secretário. O princípio diz, multiplica as opções, certo? Então você tem aqui 90 formas diferentes. E era isso que tratava o exercício, pessoal. Bem simples, mas muito importante para a gente dar continuidade no assunto de análise, porque isso é só uma introdução, tá ok? Dúvidas, estarei à disposição pelo WhatsApp. Obrigado.